Nós exportamos corrupção e aumentamos, nesse período, a pobreza no Brasil. Eu não estou aqui defendendo partido político, nada disso, mas a gente tem que colocar as coisas nos lugares. Tem partidos que ficam falando que estão defendendo o trabalhador. Muitas das vezes, desse dinheiro que o senhor acabou de falar aqui, de 11 bilhões, que poderia ser investido na educação, na saúde, ou no próprio desenvolvimento social, e nós estamos aí com prejuízo. Quero agradecer a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. O senhor fez um trabalho que é admirado por muitas pessoas. E foi falado muitas coisas aqui que nós que estamos entendendo esse processo, nós ficamos até meio que perdidos no meio de bilhões de reais, né? É muitas operações, são muitos bilhões que estão sendo falados aqui, e nós estamos falando de uma empresa só, que é a JBS, fora as outras empresas que tem por aí, que a gente também está sendo motivo da nossa investigação. Então, eu fico assim pensando, assim, quando a gente fala de bilhões, a gente fica pensando só na riqueza das pessoas, mas a gente tem que ver que isso deixou de ser investido no nosso país. As pessoas daqui estão sem emprego, as pessoas estão assim sem dignidade, que é o maior objetivo do BNDES. Eu pergunto para o senhor, nós temos aqui hoje um acordo de colaboração dos proprietários da JBS, que é o Joesley e o Wesley Batista. Nós temos um acordo de leniência, que é também da JBS. E eu estou querendo entender, assim, não só dessa operação específica, qual é o montante desse valor que nós estamos falando, dessa empresa JBS, que foi colocada, que foi utilizada com o dinheiro público do BNDES? O senhor pode me responder? E pode paralisar o tempo? Bem, paralisando o tempo. No caso específico, dentro dessas 3 operações de aporte da Benespar, o prejuízo atualizado... Não, qual é o valor do aporte que foi utilizado nessas empresas? Não perguntei prejuízo, eu quero saber qual... O aporte é apontado na denúncia mais de 8 bilhões. Foram mais aportados. De 8 bilhões. Mais de 8 bilhões, aportados diretamente. Há outros cálculos que apontam 11. O prejuízo identificado 1,86 até o presente momento. Mas é importante a sua observação sobre a questão de como a corrupção afeta outras situações. É normal as pessoas não se chocarem tanto com a corrupção, mas ela, como quanto em outros crimes, né, de sangue, mas a corrupção traz pobreza, traz falta de educação, traz tudo. E aí, o quão grave talvez seja a confirmação das hipóteses investigativas de exportação da corrupção. Porque o discurso oficial do governo foi sempre o de exportar serviços com dinheiro do BNDES, subsidiar obras em países pobres para ajudar esses países pobres. Esse é o discurso oficial. Se a nossa tese de investigação resultar correta, o que o Brasil fez foi exportar corrupção e pobreza. Porque, embora o Brasil vá subsidiar as obras no exterior e o juro com juro baixo, o Brasil está mandando para lá empresas que têm um know-how, digamos, que podem ter um know-how de corrupção. E, segundo a linha investigativa, países em que não existem meios de fiscalização tão eficientes como no Brasil, que também é imperfeito. Então, isso possibilita, por exemplo, que se exporte para a Venezuela, como foi citado, valores para construir o metrô de Caracas, e uma obra que deveria custar 700 milhões, custe 1 bilhão. Esses 300 milhões vão sair do povo pobre da Venezuela, ou de Cuba, ou de outros países. Então, se essa hipótese se confirmar, a gravidade é absurda. Porque não exportamos apoio, exportamos corrupção e pobreza. Nós exportamos corrupção e aumentamos a nossa corrupção no Brasil e aumentamos, nesse período, a pobreza no Brasil. Porque nós estamos falando aí de 14 milhões de desempregados. É muito importante isso. Eu não estou aqui defendendo partido político, nada disso, mas a gente tem que colocar as coisas nos lugares. Tem partidos que ficam falando que estão defendendo o trabalhador, mas nós estamos vendo aí a consequência, muitas das vezes, desse dinheiro que o senhor acabou de falar aqui, de 11 bilhões, que poderia
ser investido na educação, na saúde, ou no próprio desenvolvimento social do país, e não foram desenvolvidas, e nós estamos aí com prejuízo, né, e exportando essa pobreza. Agora, a minha pergunta é o seguinte: quanto que é que eles pagaram em relação a esse acordo de leniência e quanto que é o acordo de colaboração? Como que foi esse valor aí? O acordo de colaboração é penal, mas me parece que tem uma multa feita pela PGR, uma multa de, salvo engano, 200 milhões para o Joesley e 200 milhões para o Wesley. O acordo de leniência, ao qual a Bullish não aderiu, fala em, salvo engano, 10,3 bilhões, dos quais 2,3 são para realizar obras de caridade, algo assim, me perdoem porque eu não conheço o acordo, e os outros 8 bilhões são distribuídos para fundos de pensão, que investiram, Petros, a FUNCEF, para a Caixa Econômica Federal, para a União, porque envolve a questão da carne fraca também, inclusive 1,7, 1,75 para o BNDES, que nós, da Operação Bullish, entendemos que tem a ver sobre a participação do BNDES no FIP-PROT, porque a Bullish em si está fora dessa... Então, pelo que eu entendi, o senhor está me falando o seguinte, que houve um prejuízo, que foi um gasto aí de 11 milhões, um prejuízo de quase 2 bilhões, e as pessoas pagaram 400 milhões para sair fora. É isso que o senhor está me dizendo? As pessoas físicas. Mas as pessoas físicas. Mas a empresa que foi a beneficiária desses valores... Mas, observando, 1,8... é só sobre a minha operação, que não faz parte da leniência. Eu não posso falar sobre os valores de prejuízo que envolve essa leniência. Em tese, se a leniência foi feita em 8 bilhões, é porque naquelas investigações específicas deve ter ocorrido um prejuízo de tal montante. Ou de 1/3 disso, porque a lógica de uma leniência é a empresa procura o Ministério Público porque ela não quer tomar uma ação de improbidade. Na ação de improbidade, ela pode ter que pagar o prejuízo, mas até 3 vezes, e ficar proibida de contratar com o serviço público. Então, ela vem, eu quero fazer uma leniência, ela oferece um valor normalmente superior ao dano, mas talvez menor do que o dano, mais multiplicado por 3, e o Ministério Público tem o benefício de receber esse valor logo para entregar ao prejudicado e não ter que esperar um processo que pode se arrastar. Mas não participamos dessa leniência, então... Uma outra questão que me traz estranheza aqui é a questão exatamente que esses presidentes tiveram aqui, todos eles não colocam responsabilidade em ninguém, que eles, na realidade, colocam responsabilidade na Camex, e a Camex a gente sabe que é do ministro dos Estados, e o ministro de Estado sabe que só obedece o presidente do país, e acaba que essas pessoas aí, tanto o presidente quanto o presidente do país, o presidente do BNDES, por enquanto, não estão respondendo em relação a isso, e o que a gente percebe é exatamente uma segurança em relação, principalmente ao presidente Luciano Coutinho e o próprio BNDES. Por que o senhor acha que eles tentam segurar essa onda aí? Bem, na questão da exportação do serviço ao exterior, como referimos, a participação de COFIG e CAMEX faz sentido por serem os órgãos que decidem se o Tesouro vai segurar ou não, vai cobrir ou não o investimento. Isso não impede a participação também do BNDES nas irregularidades. No caso específico da denúncia da Operação Janus, não tivemos elementos até aquele momento para incluir participação nem de COFIG, CAMEX, nem do BNDES. Eu não atuo mais no caso. Até seria algo bem interessante, já referi isso outras vezes, que o MPF formulasse uma força-tarefa, alguma coisa para concentrar essas investigações sobre o BNDES. Eu e meu colega já atuamos em um caso, não atuamos mais, atuamos agora no caso da JBS. Caso da JBS, COFIG e CAMEX não fazem parte, né, porque são aportes pelo BNDES Par, e nesse caso, sim, o presidente do banco foi denunciado. Trago aqui o caso da Marcrif, que foi comprado debêntures que o valor das ações eram por volta de 6... Cadê aqui o meu papel? O valor era 6,44 e o BNDES comprou por R$22 a cada ação. Como que é? Vocês fazem seleção de qual empresa que vai investigar? Ou esse caso está sendo denunciado, já foi denunciado, está tendo investigação? Como que é essa seleção? Perfeito, lhe explico. Essa investigação da Operação Bullish, hoje a Operação Bullish, iniciou em 2011,
com essa indicativo de que existiriam contratos com cláusula de êxito da empresa projeto do Palocci com o BNDES. Salvo engano, um desses contratos seria com a Marfrig, salvo engano. Eu lembro de Pão de Açúcar, algumas coisas. Em 2012, 2013, o procurador do caso foi selecionando e arquivando, e acabou restando apenas o caso da JBS. Quando eu recebi o caso, ele era apenas da JBS, nós prosseguimos e, se a senhora observar, na denúncia nós temos uma cota. Nessa cota, a gente refere o seguinte: olha, pelo modus operandi, pelo que se identificou, é preciso revisitar a investigação inicial e reabrir investigações sobre esses casos. Salvo engano, a Marfrig é um desses casos. Tá, porque, só para esclarecer, que agora eu coloquei aqui, Marfrig, nós compramos, as ações estavam R$ 6,00, foi comprada R$ 22,00. A avaliação da empresa era 1.700 bi, nós pagamos 27. Nós, quando eu digo, é BNDES, porque o BNDES é do povo. Isso que é importante deixar claro. Nós pagamos 2 bi por 27% da operação. Quer dizer, então, esse é um caso que eu acho que tem que abrir, sim, e fazer a verificação do que está acontecendo aqui. Uma outra questão que eu acho importante é falar é que como que é a questão de sigilo. O TCU, como o senhor disse, recebeu, a denúncia teve lá atrás e só recebeu em 2015. Quer dizer, a nossa própria justiça faz com que a justiça não aconteça. E o povo sentindo na pele isso aí. Então, qual é a sugestão do senhor dessa CPI que a gente possa fazer com que a justiça ela seja esclarecedora? Não tem condições de um juiz de primeira instância não permitir a quebra de um sigilo, de um telefone. Não tem condições isso. Não tem condições de um TCU, que é um órgão fiscalizador, não conseguir abrir o sigilo bancário do BNDES, que é um banco do nosso povo. Então, a gente tem que mudar isso. E qual é a sugestão do senhor em relação a isso? Bem, primeiro, na nossa cota nós observamos isso, porque é uma situação em que o próprio Estado comete, o BNDES como braço do Estado, comete em tese irregularidade e se autoprotege. Ele estipula critério de sigilo que impede a investigação. Para sermos justos, desde o primeiro momento em que o Ministério Público Federal solicitou a quebra desses contratos, a Justiça Federal de Brasília deferiu. A questão do telefone, a Justiça também deferiu, foi na segunda instância em que indeferiram. Mas o sigilo dos contratos foi aberto pela Justiça Federal. Depois de 2 anos, né? 2, 3 anos. Não. Para o TCU, sim, 2015. Só. Não, mas eu vou chegar no TCU. Tá. O TCU, por sua vez, solicitou diretamente, assim como fizemos, o MPF fez, solicitou, o BNDES negou, fomos à Justiça. O MPF foi à Justiça, conseguiu a decisão. O TCU solicitou os contratos, o TCU negou, o BNDES negou. E o BNDES foi além. O BNDES judicializou a questão no STF, para que o STF dissesse que aqueles contratos eram sigilosos, só que perdeu o caso. Eu não sei lhe dizer quanto tempo demorou esse processo no STF, mas foi o próprio BNDES, ou seja, durante a gestão do Luciano Coutinho, que recorreu ao STF para continuar negando acesso aos documentos. Só mais uma pergunta. Existem coincidências de que, quando existia um aporte financeiro desse valor, de valores, não só na casa do JBS, eu já estou falando com o procurador, existe também uma coincidência das palestras que o Lula dava. Então, qual é a ligação que o senhor acha que o presidente da República atual, Lula, a presidenta, como dizem aí, Dilma, tinha influência nessas ações do BNDES, nessa escolha dessas empresas para o BNDES? Bem, voltamos à Operação Janus. Existe uma questão de conseguir comprovar ou não. Nunca nos pareceu, na nossa investigação, que o pagamento de palestras fosse um grande desfecho de um sistema de corrupção. Isso não pareceria crível apontar, por exemplo, que o Lula seria o chefe de um esquema e recebeu o quê? Recebeu palestra. Isso não faz sentido.
Agora, faria sentido se se comprovasse, que é o que se tentou, né? Ou seja, é o que se comprovou até o momento da denúncia, a outra linha investigativa, que era a da nossa investigação aqui, Operação Janus. Ou seja, o presidente teria utilizado a palestra como um subterfúgio para, estando lá, se reunir com o presidente do país. Isso não aconteceu só em Angola, isso aconteceu em Cuba, ser o único presidente do país. Nós conseguimos, com o Itamaraty, relatos dessas conversas. Nessas conversas, se tratava do possível subsídio, empréstimo do BNDES para realizar uma obra nesse país. Há indícios, inclusive, de que em Cuba, há relatos lá de que o Lula teria se prontificado a trazer uma carta para o Pimentel sobre o interesse de Cuba de receber um benefício. Interrogado sobre isso, o Lula negou que isso tivesse acontecido, ou que não lembrava. Mas se pedisse, se por acaso pediu, também entreguei, não tem problema nenhum. A tese era essa. No caso de Angola, que é onde atuamos, a palestra, jatinho da Odebrecht. Sai da palestra, reunião com o presidente, fala sobre o empréstimo. O país solicita ao BNDES. BNDES analisa de forma expedita, empresta o dinheiro. Quem Angola contrata? A Odebrecht, que foi quem levou o presidente para dar palestra. A Odebrecht recebe o serviço, recontrata a parte para uma empresa pequena e sem know-how. Entra na nossa hipótese investigativa. Quem é a empresa? Do Taiguara, sobrinho do Lula. Taiguara, segundo as nossas perícias, não teria feito essa obra. Mas depois o Odebrecht vem e diz que fez. Porque se disser que não fez... Ele terceirizou. Terceiriza para uma empresa que, em tese, não fez nada. A Taiguara, com esse dinheiro, paga contas, inclusive, do irmão do Lula, que não é nada do Taiguara, porque lembrando que o Taiguara é sobrinho, digamos, emprestado do Lula. Então, é uma hipótese investigativa. O Lula é culpado disso? Não posso afirmar. É uma hipótese investigativa, nós chegamos a ter um suporte probatório suficiente para oferecer uma denúncia, e suficiente para o juiz receber. Mas o processo precisa seguir em relação a esse sentido. É uma hipótese investigativa que acreditamos e ofertamos a denúncia por causa disso.